Gente, a Polícia Civil prendeu um influenciador, atenção, de 42 anos, em Santa Luzia. Ele é suspeito de extorquir autoridades públicas da cidade. A repórter Regiane Moreira tem outras informações ao vivo sobre esse caso, porque eu fiquei curioso. Como é que ele fazia isso, Regiane? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Laí, boa tarde, muito obrigada. Ele extorquia o prefeito, o vice-prefeito e mais 3 secretários. E o detalhe, ele morava em Brasília, extorquia essas autoridades aqui de Santa Luzia. Quem vai explicar pra gente como ele fazia para extorquir essas pessoas é o delegado que está à frente do caso, doutor Fábio Lucas Gabrich. Muito boa tarde, doutor. Ele usava, inclusive, as redes sociais para fazer essa extorsão, né? Era lá que ele publicava esse conteúdo? Boa tarde. Então, nós recebemos as vítimas, né? O prefeito, o vice-prefeito e os 3 secretários aqui do município, que nos noticiaram essa prática de extorsão. O investigado dizia que teria sido contratado por uma agência para publicar diversas notícias, dentre elas notícias desabonadoras a esses 5 indivíduos, essas 5 vítimas. E para que ele parasse de fazê-lo, ele precisaria receber uma certa quantia e repassar a essa agência, porque ele não poderia fechar as portas com a agência e assim prejudicá-lo profissionalmente. Então, com isso, ele exigia os valores e, por não terem sido pagos, ele abastecia as redes sociais e também o canal de notícias dele com essas notícias prejudiciais, tanto à vida pessoal quanto à vida profissional das vítimas. E isso acabou redundando também nos crimes contra a honra de difamação e injúria, né, que podem ter as penas, inclusive, triplicadas por terem sido feitas pelas redes sociais. Independentemente do valor, extorsão é crime? Poderia estar cobrando R$5, 50 mil reais, mas conta pra gente quanto que ele cobrava. Isso mesmo. De acordo com a investigação, o valor que ele teria recebido da agência seria R$100 mil para realizar postagens. E o valor que deveria ser restituído seria o mesmo valor, com o pagamento de uma quantia inicial expressiva, em torno de 40% desse valor, e a outra até parcelada, o restante desse valor. Então é uma quantia expressiva, é uma quantia significativa, e para dissuadir, para convencer essas vítimas a realizar os pagamentos, ele também mandava o que seria publicado às vítimas, dizendo, olha, se não for resolvido, isso será publicado. E isso era uma metodologia de coação para que esse pagamento fosse realizado e a notícia não fosse publicada. Lá, e lembrando que a investigação começou em abril, quando essas vítimas procuraram a delegacia, mas os fatos que seriam notificados ou que foram notificados, eles não são alvos dessa operação. A polícia não quer saber se é verdade, se é mentira. A polícia foi atrás dele por conta dessa extorsão, especialmente, né, doutor? Agora, trata-se de um homem de 42 anos, como o Laí falou, que tem 7 filhos, viu, Laí? Todo mundo lá de Brasília, e que se apresenta como jornalista e influenciador, né? Ele foi preso em Brasília justamente porque ele tem moradia lá e foi no momento em que ele estava fazendo uma gravação, é isso? Isso. Com o apoio da Polícia Civil do Distrito Federal, o Departamento de Combate à Corrupção e os Crimes de Organização Criminosa, ele foi preso logo após sair do estúdio de gravação. Ele estava fazendo uma gravação e, ao sair, ele foi surpreendido pela equipe policial civil do Distrito Federal e foi preso. O senhor me falou que essas penas somadas pode ser um número expressivo. Dá para a gente fazer a conta mais ou menos aí, porque são 3 crimes, é isso ou 2? Isso. Bom, na verdade foram os crimes de extorsão contra cada uma das vítimas e, além disso, os crimes contra a honra de cada uma das vítimas. Com as causas de aumento de pena, a pena realmente é muito expressiva, pode superar, né, considerando a pena máxima de cada um dos crimes, pode superar os 40, 50 anos. Agora, nós estamos falando, Laí, do caso que aconteceu em Santa Luzia, mas vale lembrar que ele também está sendo investigado por outros municípios, parece que cometendo o mesmo crime? Há notícias de dinâmica similar em outros municípios, né, aqui de Minas Gerais, e ele já é investigado em um outro inquérito também pelo crime de extorsão, e além disso há a notícia de fato similar em outros municípios, onde ele é investigado pelas autoridades locais. Ou seja, diante da prisão ele confessou, né? Na verdade ele contou como que ele estava fazendo, é uma confissão mesmo, o que mais ele falou? Ele contou que de fato existia essa agência e que para ele realizar para ele parar de realizar a postagem, precisaria pagar a agência, porque ela também teria gasto na sua contratação. Foi basicamente isso que ele ventilou e também falou que nutria uma amizade muito grande com diversas pessoas aqui de Santa Luzia, inclusive com secretários que são vítimas aqui no nosso inquérito policial. É uma amizade um pouco estranha, né, Laíra? Imagina, ele tinha relacionamento, um certo relacionamento com pessoas aqui da cidade,
E por isso, talvez, não sei, a gente não sabe, né? Estaria fazendo essa extorsão, tentando extorquir essas pessoas, mas ele não conseguiu pelo jeito, né, doutor? Ele não conseguiu porque as pessoas não pagaram nada, né? Ou chegaram a pagar algum valor? Não. As vítimas não realizaram pagamento, mas isso não afasta o crime de extorsão. Para que o crime de extorsão seja consumado, não é necessário o pagamento, mas sim a exigência de valor indevido. E, por não ter realizado esse pagamento, acabou redundando nos crimes contra a honra. Por quê? Como não foi pago, ele realizou as postagens e, com isso, maculou o bem jurídico protegido por tais crimes, que é a honra das vítimas. O que acontece a partir de agora? Ele fica lá em Brasília? Num primeiro momento, a gente já conseguiu coletar o interrogatório dele. Pode ser que a defesa peça um novo interrogatório, depois de acessar todo o conteúdo do inquérito policial, e a gente tem 10 dias a partir da prisão para concluir o inquérito policial. Para a Polícia Civil, nesse momento, a remoção dele para Minas Gerais, para Santa Luzia, é indiferente, mas pode ser que a autoridade judiciária, que vai conduzir eventual e futura ação penal, entenda pertinente a proximidade dele com o processo e determine, se for o caso, a transferência dele para Minas. Doutor, na rede social dele, a principal rede social, tem mais de 300 mil seguidores, ou seja, o que ele publicava lá era visto por muita gente. Ele tem aproximadamente 300 mil seguidores nas redes sociais e o alcance era realmente significativo. Além disso, ele conduzia alguns programas, podcast, gravava para o YouTube. Então, o alcance dele é significativo e transcende também Brasília e Santa Luzia, né? Alcança o Brasil inteiro. Não dá para dizer que ele não tinha ciência que estava cometendo um crime. Exatamente. Ao realizar essa cobrança de valores para que ele deixe de realizar postagens, está configurado, conforme o entendimento da Polícia Civil, crime de extorsão, e também por realizar essas postagens desabonadoras à honra das vítimas, também estaria configurado os crimes de difamação e injúria. E na minha opinião, doutor, está configurado também que ele não é jornalista, não, Laí, porque a gente fica até com vergonha de dar uma notícia dessa, porque ele se apresenta como jornalista, como influenciador, mas extorsão contra 5 pessoas aqui em Santa Luzia, há outros processos, né, outras delegacias investigando o mesmo tipo de crime e ele já foi indiciado, então, pelo que o senhor me falou, por outros crimes? Sim, ele já foi indiciado pelos crimes de estelionato, injúria, calúnia, difamação. Além disso, tem um inquérito que investiga a extorsão, também com a mesma dinâmica, e outros inquéritos que também apuram outros crimes contra a honra. Pois deu para fazer tudo isso em 42 anos de vida, viu, Laí? Está preso agora, vamos ver como é que fica a situação dele, mas pelo visto que o delegado está falando aqui, ele deve permanecer em Brasília mesmo, até porque a família dele também é de lá, e a gente segue acompanhando esse caso aí. Obrigado, viu, Regina? Jornalista ele não é mesmo. Obrigado também ao doutor. O jornalismo pressupõe você ouvir os dois lados de forma imparcial. Ele pegava a postagem e ameaçava, segundo a denúncia, chantageando a pessoa. Não, então se você pagar aqui, eu não posto ali. Você imagina. Nada de jornalismo nisso, nada, zero. Distante, bem distante.